Entre 1931 e 1945, um silêncio sombrio caiu sobre grande parte da Ásia. Não era apenas o barulho dos tanques japoneses, nem o estalar dos rifles nos vilarejos ocupados. Era o som de algo muito maior, o colapso de sociedades inteiras. Cidades históricas como Nanjing, Manila, Seul, Rangoon e Jakarta foram engolidas por um império em expansão que parecia imparável. As autoridades locais caíam uma a uma, as linhas de defesa eram rasgadas, e aquilo que antes parecia estável, governos, lares, rotinas, desmoronava diante de milhões de pessoas aterrorizadas. Foi nesse cenário de destruição total que algo inesperado começou a emergir. Quando os homens eram enviados ao fronte, aprisionados ou executados, as mulheres se viram diante de uma escolha brutal: esperar o inevitável ou erguer o que restava do país com as próprias mãos. Nenhuma delas foi treinada para a guerra. Nenhuma nasceu pensando em enfrentar um exército imperial. Mas a guerra não perguntou se elas estavam prontas. Ela simplesmente chegou e exigiu respostas. Em muitos lugares da Ásia, a invasão japonesa veio acompanhada de fome, violência, abusos e repressão. As tropas saqueavam aldeias, queimavam colheitas e impunham leis severas que transformavam cada esquina em um campo de vigilância. Escolas foram fechadas, a imprensa silenciada, e movimentos de resistência esmagados antes mesmo de começarem. Parecia não haver espaço para nenhum tipo de reação. Porém, como a própria história ensinaria, quanto mais brutal é a opressão, mais silenciosa e determinada se torna a chama da resistência. E essa chama, surpreendentemente, começou a arder nas mãos das mulheres. Elas eram camponesas que enterravam armas sob a terra enquanto fingiam trabalhar nos arrozais. Eram jovens estudantes que memorizavam rotas de patrulhas japonesas e transmitiam informações a guerrilheiros escondidos nas montanhas. Eram enfermeiras que tratavam soldados feridos à noite e, durante o dia, repassavam mensagens secretas em pedaços de tecido costurados discretamente nas próprias roupas. Eram mães que selavam o destino de vilarejos inteiros ao abrigarem fugitivos e esconderem rádios improvisados. Em países gigantes, como a China, até pequenas ações femininas tornavam-se vitais. Um bilhete escondido em um sapato podia salvar uma coluna inteira de guerrilheiros. Em regiões isoladas, como a Birmânia, uma mulher guiando combatentes pela selva podia significar a diferença entre vida e morte. E em lugares marcados por colonização e dor, como a Coreia, as mulheres transformaram sua própria invisibilidade social em arma. Passavam despercebidas pelos olhos dos ocupantes enquanto carregavam documentos falsos, remédios, munições e até explosivos. No início, ninguém percebeu a importância delas. Os japoneses ignoraram. Alguns líderes locais subestimaram. E, após a guerra, muitos historiadores simplesmente não registraram. Mas, naquele período sombrio, foi a coragem dessas mulheres que manteve vivas as últimas brasas de resistência quando tudo parecia perdido. Enquanto o Império do Japão avançava como uma tempestade de ferro e fogo, elas se tornavam a muralha mais improvável e mais heroica que a Ásia já conheceu. Sem fardas oficiais, sem reconhecimento e sem garantias de sobrevivência, essas mulheres assumiram papéis que mudariam o destino de suas nações. E mesmo que seus nomes não estivessem nos livros, sua coragem ecoaria por gerações. Se a Guerra Asiática foi marcada por batalhas sangrentas, selvas tomadas e cidades em ruínas, houve também um fronte silencioso, tão letal quanto qualquer linha de combate. Era o Fronte das Sombras. O território onde uma palavra sussurrada valia mais que um batalhão, onde um mapa escondido podia destruir um plano inteiro de invasão. E foi nesse terreno invisível que as mulheres se tornaram indispensáveis. O Japão acreditava firmemente que mulheres, especialmente as consideradas comuns, eram incapazes de representar ameaça militar. Essa arrogância, alimentada por uma cultura militarista profundamente patriarcal, abriu brechas que a resistência soube explorar com precisão cirúrgica. Mulheres comuns, antes vistas apenas como donas de casa ou auxiliares, tornaram-se as melhores espiãs da guerra no Oriente. Na China ocupada, muitas trabalhavam em edifícios administrativos japoneses, servindo chá, limpando escritórios ou organizando arquivos. Aos olhos dos soldados, eram quase invisíveis. Mas essa invisibilidade era exatamente o que tornava tudo possível. Uma jovem anotava silenciosamente mudanças de patrulha enquanto fingia arrumar mesas. Outra copiava, de memória, listas de transporte de munições.
Outras ainda carregavam microfilmes dentro de colares ocos, passando pelas ruas como se fossem apenas mais uma das milhões de mulheres tentando sobreviver ao caos. Na Coreia, ocupada desde 1910, as mulheres aprenderam a jogar o jogo da obediência enquanto lutavam secretamente pela liberdade do país. Elas assumiam posições estratégicas em correios, hospitais e delegacias, às vezes fingindo simpatia ao Império Japonês. Assim, acessavam documentos que nunca deveriam chegar às mãos dos rebeldes. Com passos firmes, mas rostos serenos, caminhavam quilômetros levando mensagens escondidas nas costuras das roupas tradicionais, as hanboks. Os japoneses nunca imaginaram que aquelas mesmas mulheres, que eles consideravam submissas, estavam alterando silenciosamente o rumo da resistência. E nas Filipinas, um palco violento onde civis eram executados por suspeita mínima, as espiãs operavam com frieza. Algumas trabalhavam como intérpretes para oficiais japoneses, ouvindo conversas privadas e repassando tudo para guerrilheiros das montanhas. Outras faziam algo ainda mais arriscado. Infiltravam-se como companheiras sociais em festas e encontros de oficiais, conquistando informações sensíveis em ambientes onde os soldados se sentiam invencíveis e descuidados. Não havia glamour. Havia medo constante, vigilância, humilhação e coragem. Mas talvez as histórias mais chocantes venham das selvas da Birmânia, onde tribos locais colaboravam com tropas britânicas e forças nativas de resistência. Algumas mulheres fingiam vender comida ou remédios aos japoneses enquanto mapeavam acampamentos inteiros com os olhos. Sabiam que, se fossem pegas, não haveria julgamento, seriam executadas na hora. Mesmo assim, caminhavam quilômetros sozinhas na mata, enfrentando serpentes, chuva incessante e soldados que atiravam antes de perguntar. E no meio desse universo clandestino surge um nome que, embora não fosse asiático, simboliza o papel feminino na espionagem contra o Japão, Noori Naya-kan, descendente indiana e agente da SOE britânica. Suas transmissões clandestinas foram cruciais para operações no fronte europeu, mas seu método, coragem e silêncio diante da tortura inspirariam toda uma geração de combatentes femininas na Ásia. Noori era prova viva de que o Império Japonês, e qualquer outro, nunca deveria subestimar uma mulher com missão e propósito. Para cada nome conhecido, existiam milhares sem rosto, sem registro, sem medalhas. Elas não tinham laboratórios sofisticados, decodificadores elétricos ou abrigos secretos. Apenas a própria astúcia, memórias afiadas e a coragem imensa de quem sabia que poderia morrer naquela mesma noite. E, apesar de não portarem armas, foram essas espiãs invisíveis que, muitas vezes, decidiram batalhas que jamais apareceram nos mapas. Eram sombras caminhando em plena luz do dia, enganando o invasor sem que ele sequer percebesse. Se no mundo das sombras as mulheres já confundiam a máquina militar japonesa, nas selvas e montanhas da Ásia elas fariam algo ainda mais impressionante. Enfrentariam de frente um dos exércitos mais temidos da Segunda Guerra. E fariam isso não com recursos, nem com treinamento profissional, mas com pura determinação e uma coragem que beirava o impossível. Enquanto a ocupação avançava, surgiam grupos de resistência improvisados, muitas vezes formados por camponeses, caçadores, estudantes e veteranos sem armamento adequado. Esses grupos sabiam que jamais derrotariam o Japão em combate aberto. A resposta, então, era guerrilha, emboscadas curtas, ataque surpresa, sabotagem constante. E as mulheres, invisíveis à lógica militar japonesa, tornaram-se fundamentais nessas táticas. No Vietnã, décadas antes dos americanos chegarem ao país, jovens mulheres acompanhavam os guerrilheiros pelas trilhas estreitas das montanhas. Aprenderam a andar sem deixar marcas, a ouvir o som da mata para detectar tropas inimigas e a se camuflar entre folhagens densas. Algumas carregavam explosivos improvisados nas mochilas, outras, fuzis franceses antigos que mal funcionavam. Mas todas sabiam que a selva era seu único escudo, e sua única arma. Quando chegava a hora da emboscada, eram elas que muitas vezes iniciavam o ataque, disparando o primeiro tiro que confundia o inimigo e dava vantagem ao grupo. Na Birmânia, o combate era ainda mais brutal. A mata fechada abafava a luz do sol, e a umidade constante criava um ambiente onde febre, desenteria e parasitas eram tão letais quanto balas. Mesmo assim, mulheres birmanesas caminhavam ao lado dos homens por dias inteiros, carregando munição, água, comida e mapas improvisados. Algumas eram mais do que apoio, eram caçadoras experientes, capazes de guiar grupos inteiros para trilhas secretas desconhecidas pelos invasores. Em emboscadas noturnas, moviam-se como sombras, silenciosas, extremamente rápidas, posicionando armadilhas e preparando ataques que, muitas vezes, destruíam pelotões japoneses inteiros.
Nas Filipinas, onde a violência dos ocupantes atingiu níveis extremos, muitas mulheres decidiram lutar simplesmente porque não havia mais nada a perder. Vilarejos inteiros eram transformados em quartéis japoneses. Quem resistia era executado. E foi nesse ambiente desesperador que surgiram combatentes como as Ukalalap, guerrilheiras que defendiam as montanhas de Luzon. Com pouca munição e quase nenhum suprimento, elas se tornaram especialistas em combate aproximado e pequenas emboscadas que desgastavam constantemente as forças japonesas. Sabiam se esconder em cavernas, sabiam nadar rios turbulentos durante a noite com rifles amarrados aos ombros, e sabiam desaparecer na floresta em poucos segundos. Em alguns casos, essas mulheres não lutavam apenas com armas, mas com o próprio corpo. Quando munições faltavam, o que era frequente, elas usavam lanças de bambu afiadas, armadilhas artesanais, pedras, fogo, qualquer coisa capaz de atrasar o inimigo. Não havia luxo, não havia estratégia sofisticada. Havia sobrevivência. E sobrevivência exige criatividade, adaptação e coragem, qualidades que essas combatentes tinham em excesso. Outra característica impressionante da resistência feminina era o papel duplo que muitas precisavam assumir. Durante o dia, fingiam normalidade, trabalhavam nos campos, cozinhavam, cuidavam dos filhos. À noite, desapareciam na escuridão para se juntar aos guerrilheiros. Não dormiam, não descansavam, não tinham tempo para medo. Sabiam que qualquer erro não traria apenas a própria morte, mas a morte de suas famílias e aldeias inteiras. E, apesar de tudo isso, elas continuavam. Continuavam porque entendiam que a resistência não era uma escolha romântica, mas uma necessidade vital. Continuavam porque, para elas, lutar não era apenas enfrentar o exército japonês, era proteger a própria existência, a cultura, o lar e a dignidade de seus povos. Essas mulheres, nas selvas e montanhas da Ásia, provaram que a guerra não pertence apenas aos soldados uniformizados. Provaram que, quando o mundo desmorona, a coragem encontra formas que ninguém imagina. E que, muitas vezes, quem muda o destino de uma guerra não está nos grandes quartéis, mas nas trilhas estreitas onde uma única mulher, armada apenas com determinação, desafia um império. Se a guerrilha feminina já surpreendia pela coragem, havia outra forma de resistência ainda mais arriscada e absolutamente decisiva para enfraquecer o Império Japonês: a sabotagem. A guerra moderna depende de linhas de suprimento. Sem combustível, sem munição, sem comunicação, até o exército mais poderoso se torna vulnerável. E foi justamente nesse ponto vital que as mulheres asiáticas atacaram sem piedade. Para o alto comando japonês, ferrovias e depósitos eram estruturas protegidas. Para a resistência feminina, eram alvos vivos. Cada trem que transportava soldados, armas ou alimentos era uma oportunidade. Cada armazém, um risco para o invasor. E cada ponte, uma artéria que poderia ser rompida com criatividade e destemor. Na China, mulheres camponesas tornaram-se especialistas em sabotar trilhos. À primeira vista, pareciam apenas agricultoras indo ao mercado, carregando cestos de palha e ferramentas simples. Mas dentro daqueles cestos vinham chaves de ferro, martelos pequenos, alavancas improvisadas, tudo o que precisavam para afrouxar parafusos ou deslocar pedaços de trilho durante a madrugada. Em muitos casos, elas trabalhavam na beira de estradas ferroviárias escuras, a poucos metros de sentinelas japoneses. Sabiam que qualquer ruído suspeito poderia significar a morte. Mesmo assim, continuavam, porque sabiam que um único descarrilamento podia atrasar semanas de ofensivas inimigas. Na Coreia, a resistência usava a própria cultura a seu favor. Mulheres que usavam hanboks volumosos escondiam explosivos rudimentares nas camadas internas da roupa. Não podiam correr, não podiam tropeçar, não podiam chamar atenção. Caminhavam lentamente até a base japonesa, fingindo vender tecidos ou alimentos. E, quando a vigilância baixava, discretamente deixavam pacotes perto de depósitos de combustível ou veículos estacionados. Muitas dessas explosões não destruíam grandes instalações, mas desorganizavam turnos, atrasavam comboios, criavam medo constante entre as tropas. E o medo, numa ocupação, é tão eficaz quanto a destruição. Nas Filipinas, as sabotadoras tinham papel duplo: destruir e distrair. Algumas entravam em armazéns sob o pretexto de trabalhar como empregadas, varrendo, limpando ou carregando caixas. Enquanto isso, estudavam o local, observavam rotas de guardas, contavam quantos sacos de arroz eram movidos diariamente. Depois, à noite, voltavam com guerrilheiros para incendiar tudo. Não era apenas uma ação militar, era sobrevivência.
Cada armazém destruído significava menos comida para o exército invasor e mais chances de os civis resistirem. Mas talvez o território onde a sabotagem feminina atingiu seu auge tenha sido a Indonésia. Lá, mulheres de vilarejos inteiros se organizavam para cortar linhas telegráficas e elétricas. Umas subiam em postes improvisados, outras cavavam buracos para romper cabos subterrâneos. Os japoneses sabiam que havia sabotagem, mas não sabiam onde, porque ela vinha de todos os lugares. Quando reforçavam uma região, as mulheres atacavam outra. Quando vigiavam as ferrovias, elas atacavam os depósitos. Quando blindavam os depósitos, elas atacavam as pontes. A resistência era um organismo vivo e imprevisível. Essas sabotagens, somadas, não eram pequenas ações isoladas. Eram golpes cirúrgicos que minavam a eficiência japonesa. Eram ataques que desmontavam o moral dos soldados, que criavam paranoia, que drenavam recursos e atrasavam ofensivas inteiras. E tudo isso feito por mulheres que, até aquele momento da história, jamais teriam sido vistas como ameaça militar. Elas descobriram que a guerra não era apenas feita de batalhas, mas de detalhes invisíveis, um parafuso solto, uma caixa movida, uma luz apagada no momento certo. E, com esses detalhes, transformaram-se em combatentes decisivas, combatentes que lutavam sem uniforme, sem reconhecimento e sem chance real de sobrevivência se fossem capturadas. No fim, cada ferrovia rompida, cada armazém queimado, cada ponte sabotada era mais do que um golpe contra o Japão. Era um grito silencioso de povos que se recusavam a ser apagados. E as mulheres foram o eco mais poderoso desse grito. Toda guerra produz heróis. Mas nem todos os heróis sobrevivem, e quase nenhum deles é lembrado. Entre as mulheres da resistência asiática, essa realidade foi ainda mais cruel. Elas lutaram na sombra, agiram em silêncio, carregaram o medo como segunda pele, e, muitas vezes, pagaram com a própria vida por atos que jamais seriam reconhecidos. A morte delas não veio em campos de batalha oficiais, nem em exércitos uniformizados. Ela veio em becos, porões, quartéis improvisados, selvas profundas e praças onde o terror japonês fazia questão de ser visto. Na China, os registros são escassos, mas estimativas sugerem que milhares de mulheres foram executadas por espionagem, sabotagem ou simples suspeita. Em muitas cidades ocupadas, as japonesas implantaram punições exemplares. Quando encontravam uma bilheteira clandestina, uma mensageira ou uma guerrilheira, faziam questão de expor seu corpo em praça pública. Era uma mensagem: resistir era inútil. Mas essa brutalidade, em vez de apagar a resistência, alimentava ainda mais a determinação feminina. Para cada mulher executada, surgiam 4 dispostas a continuar seu trabalho e a vingar sua morte. Na Coreia, as histórias são ainda mais dolorosas. Muitas espiãs capturadas foram levadas a delegacias militares onde eram interrogadas por horas, dias, semanas. Não havia julgamento, não havia direitos. As prisioneiras passavam por torturas físicas e psicológicas inimagináveis, mas, mesmo assim, inúmeras recusaram-se a entregar nomes, rotas ou esconderijos da resistência. Algumas morreram sem dizer uma única palavra. Outras desapareceram completamente, absorvidas pela escuridão da ocupação japonesa. Até hoje, muitas famílias nunca souberam o destino de suas filhas, irmãs ou mães, apenas que elas resistiram até o fim. Nas Filipinas, a violência atingiu proporções aterradoras. Em vilarejos suspeitos de apoiar guerrilheiros, as mulheres eram reunidas e pressionadas a revelar nomes. Quando se recusava, o castigo era imediato. Algumas eram baleadas, outras, queimadas vivas dentro de cabanas incendiadas pelos soldados japoneses. Há relatos de grupos inteiros de mulheres que foram mortas por encobrir combatentes, mesmo quando não sabiam seus nomes ou identidades. E, ainda assim, o silêncio delas salvou centenas de vidas. Na Birmânia, muitas sabotadoras eram capturadas nas profundezas da selva. Sem prisões formais, sem centros militares estabelecidos, as execuções aconteciam ali mesmo, entre árvores úmidas e trilhas estreitas. Soldados japoneses sabiam que carregar prisioneiras era arriscado, guerrilheiros podiam emboscar a qualquer momento. Então, muitas vezes, as mulheres eram mortas no instante da captura. Seus corpos eram abandonados à floresta, que os escondia para sempre. Não houve funerais, não houve despedidas, não houve nomes registrados. Apenas silêncio. Um silêncio que ainda hoje ecoa nas montanhas birmanesas.
E há ainda as mulheres cuja morte não veio pelas mãos inimigas, mas pela própria guerra. Algumas sucumbiram à fome enquanto transportavam munições. Outras morreram afogadas ao cruzar rios durante operações noturnas. Outras adoeceram com malária, tifo, desenteria. E, mesmo debilitadas, preferiram usar as últimas forças ajudando seus grupos a avançar antes de finalmente fecharem os olhos em pequenas clareiras ou cabanas improvisadas. O mundo pós-guerra, faminto, destruído, tentando se reconstruir, não tinha espaço para essas histórias. Documentos se perderam. Testemunhas morreram. Governos focaram em tratar de reconstrução, não de memória. Assim, uma parte imensa da resistência feminina asiática desapareceu como fumaça, sem estátuas, sem monumentos, sem medalhas, sem discursos oficiais. Elas morreram como heroínas, mas foram sepultadas como desconhecidas. E talvez esse seja o maior crime da história, não apenas terem sido martirizadas durante a guerra, mas apagadas depois dela. O que elas fizeram não foi pequeno. Elas atrasaram ofensivas, protegeram aldeias, salvaram vidas, mantiveram viva a esperança. Elas foram o alicerce invisível da luta contra o Japão imperial. E, quando tudo parecia perdido, foram elas que seguraram o fio da resistência com as próprias mãos, até que a morte chegasse. Hoje, ao relembrá-las, desfazemos um pedaço dessa injustiça. Porque nenhuma mulher que deu sua vida pela liberdade de um povo deveria ser esquecida. Quando a guerra finalmente terminou em 1945, o mundo parecia um imenso campo de ruínas. Países inteiros estavam destruídos, cidades queimadas, milhões de mortos espalhados por todos os lados. Era natural que as nações asiáticas, exauridas pela ocupação japonesa, voltassem toda sua energia para reconstruir pontes, estradas, plantações e governos. Mas, nesse processo urgente de reconstrução, algo profundo, injusto, aconteceu. A memória das mulheres da resistência simplesmente desapareceu. Não foi um esquecimento acidental. Foi um silêncio que nasceu de vários fatores poderosos, combinados como engrenagens de uma mesma máquina histórica. O primeiro fator foi a natureza clandestina da resistência. Muitas mulheres lutaram fora de estruturas oficiais. Eram espiãs sem documento, sabotadoras sem patente, guerrilheiras sem registro militar. Seus nomes raramente foram anotados, suas ações raramente foram documentadas. Quando a guerra acabou, o papel que desempenharam era conhecido apenas por pequenos grupos locais, grupos que, muitas vezes, morreram ou se dispersaram sem deixar relatos escritos. O segundo fator foi a cultura patriarcal da época. Em sociedades profundamente marcadas por tradições, não era aceitável, para muitos governos, famílias ou autoridades, admitir que mulheres tinham feito trabalhos perigosos, violentos ou politicamente delicados. Muitas voltaram para suas casas carregando traumas, mas foram instruídas a nunca falar do que fizeram. Outras tiveram suas histórias apagadas por familiares que temiam represálias políticas no pós-guerra. A coragem delas era real, mas o mundo não estava pronto para reconhecê-la. O terceiro fator foi a instabilidade política do pós-guerra. A China mergulhou numa guerra civil. A Coreia foi dividida. A Indochina entrou em conflito contra os franceses. A Indonésia enfrentou sua guerra de independência. A Birmânia colapsou em disputas internas. As Filipinas tentavam sobreviver ao enorme rastro de destruição japonês. Em meio a tantos novos conflitos, registrar a participação feminina na guerra anterior parecia, para muitos governos, um luxo, ou até um inconveniente. O quarto fator foi a construção de narrativas nacionais. Após 1945, cada país asiático quis construir o mito do herói típico: soldados, generais, líderes políticos. As mulheres não se encaixavam nesse molde. Eram complicadas demais, informais demais, perigosamente independentes demais. E um mito nacional não gosta de exceções, prefere figuras masculinas, facilmente reconhecíveis, idealizadas para inspirar gerações futuras. E, por fim, houve o fator emocional. Para muitas mulheres, falar da guerra era reabrir feridas profundas. Algumas haviam perdido filhos. Outras tinham visto amigas serem executadas. Outras tinham sido torturadas. A maioria carregava traumas que jamais cicatrizaram. O silêncio era, para elas, um tipo de sobrevivência. E esse silêncio, somado ao abandono das autoridades e ao descaso da história oficial,
criou uma cortina espessa que encobriu o legado dessas heroínas por décadas. Mas a verdade é que, mesmo apagadas dos livros e esquecidas nas praças públicas, essas mulheres moldaram o desenrolar da guerra mais do que se imagina. Elas atrasaram ofensivas, alimentaram guerrilhas, sabotaram linhas vitais, protegeram civis, forneceram inteligência crucial, mantiveram vivo o espírito de resistência. A guerra não teria sido a mesma sem elas. E hoje, quando a história finalmente se volta para essas figuras esquecidas, o mundo começa a compreender algo essencial: não existe liberdade sem sacrifício, e não existe sacrifício maior do que lutar sem esperança de reconhecimento. Elas lutaram sabendo que talvez jamais fossem lembradas. Lutaram porque era certo, porque era necessário, porque era a única forma de impedir que o ocupante apagasse seus povos para sempre. Resgatar suas histórias não é apenas um ato histórico. É um ato de justiça. É devolver voz a quem lutou em silêncio. É dar nome a quem morreu sem lápide. É iluminar uma parte da guerra que foi escondida por medo, por descaso ou por conveniência política. E, quando contamos essas histórias, desfazemos séculos de esquecimento e honramos mulheres que, sem farda, sem medalha e sem glória, mudaram o destino de toda uma região. Hoje, finalmente, elas deixam de ser sombras, para se tornarem luz.